As pessoas vão entrando aos poucos aqui. Então, hoje, no dia 11 de novembro, estamos recebendo a Ludmila Mourão, que eu tenho honra e orgulho de receber aqui nesse grupo, né, por ter sido minha orientadora no mestrado, uma super, ultra, mega incentivadora do meu doutorado. Então, assim, uma pessoa que está marcada na minha vida, então é muita, muita honra recebê-la. Estava morrendo de saudade, que é uma pessoa que tem os estudos aí que são referência no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, é uma importância muito grande para o grupo. O Silvio também tem uma trajetória com a Ludmila, né? Então, é muito importante para a gente. Tardou, mas não falhou ela aparecer aqui no nosso grupo, né? Então, Silvio, passo a palavra para depois a gente dar continuidade aqui. Estão me ouvindo? Então, pessoal, primeiro agradecer à professora Ludmila, agradecer a Gabriela no convite de fazer a mediação. A Gabriela tem sido um dos pilares do grupo, atuado muito presentemente, articulando com o grupo, com outras questões de outros grupos. A Gabriela está sendo supervisionada por mim no pós-doutorado, quer dizer, está atuante, participando, mandando trabalhos para fora. Então, essa foi a sugestão da Gabriela mediar com a Ludmila, que é o professor Ludmila Mourão, dispensa apresentações. A professora Ludmila foi professora da Gama Filho durante muito tempo, coordenadora do curso de pós-graduação. Hoje é professora da Universidade Federal do Juiz de Fora e tem uma participação decisiva na minha vida, foi minha orientadora de doutorado, né? A gente fez um doutorado juntos, eu e o Edmundo, ela como orientadora, Edmundo Mão da UF como meu orientador. E eu tive a sorte de ter a Ludmila, que conduziu o trabalho com muita maestria, me dando liberdade, atuando na hora certa. E eu acho que o trabalho gerou bastante frutos, ele foi bem lido, né? Ele tem bastante downloads, está sendo bastante referenciado. Então, foi um trabalho que deu bastante orgulho de ser feito. E agradecer aos presentes por estarem aqui conosco, lembrando que é a nossa penúltima roda do ano, nós teremos mais uma última com o professor Ricardo Brandão, e aí só voltaremos em março, vamos ter aí um período de recesso, então estamos acabando o livro Trocas Simbólicas do Pierre Bourdieu, e depois disso a gente vai para o Ricardo Brandão na última roda de conversa. Bom, Gabriela, Ludmila, boa sorte, obrigado, e aproveitem aí a experiência com a professora Ludmila, que é imperdível. Então, para a Lud começar a falar, vocês podem fazer os comentários de vocês aí no chat, e assim que ela terminar de fazer a primeira explanação dela, a gente começa essa conversa aí, tá bom? Então, vocês podem ir colocando no chat, e depois a gente começa a conversa com todo mundo, beleza? Lud, você. Obrigada, Gabi. Obrigada, Silvio. Pessoal, então, bom dia, né? Eu espero que vocês estejam me vendo assim, eu estou pelo celular e às vezes ele dá uma pequena falhada porque entram outras coisas, né? Nada que não aconteça com outras pessoas. Mas eu quero agradecer aqui o convite, professor Silvio, professora Gabriela, né, para estar no grupo. É um prazer enorme. Na verdade, né, a satisfação ela ultrapassa essas fronteiras aqui da fala, da roda de conversa. Ela é uma satisfação e um prazer bastante forte de amigos, né? Amigos que a gente construiu, parceiros acadêmicos que a gente construiu ao longo do nosso ofício. Então, obrigada, né, por estar aqui nesse momento, fazendo essa conversa que eu intitulei Gênero, Identidade, Práticas Corporais e Esportivas, mas, na realidade, eu vou tentar dar alguns recortes, porque a gente não tem... a gente tem aqui um tempo para fazer uma conversa, talvez, de pautas mas que sejam na dimensão do gênero, da identidade e das práticas corporais, talvez mais polêmicas, ou a gente pode falar de mais atuais, como vocês quiserem ir interpretando, né, essas pautas. Então, práticas corporais e gênero, identidade, práticas corporais esportivas são questões que já estão aí, né, há algum tempo.
na nossa área, né? A gente pode falar que já estão aí há muitos anos, né, sendo debatidas na área, talvez desde a época de 70, e a gente vem discutindo, né, essas categorias e inserindo, né, essas categorias no nosso debate da educação física, do esporte, né, na escola e etc. Mas, no contexto atual, né, discutir e inserir esses debates vem sendo aí uma tarefa árdua, né? Uma disputa acirrada, uma tarefa árdua, vamos dizer assim, né? uma situação desafiadora, né? A partir dessas disputas de grupos mais fundamentalistas se manifestando socialmente, né? Com grupos contrários a essas agendas de direitos humanos, né? A gente tem vivenciado isso enquanto acadêmico, a gente tem vivenciado isso. Eu, por exemplo, tenho vivenciado, foram 3 projetos encaminhados para agências de fomento que eles são aprovados por mérito, mas não são contemplados, assim como outros colegas. Então, a gente, além de ter esse movimento mais visível, né, socialmente, de escola sem partido, nas próprias manifestações políticas, quando essas pautas estão, ou essas pessoas estão, né, fazendo reivindicações. Então, não só dentro da escola, como fora da escola, a gente tem visto uma dificuldade muito grande de tratar esses temas, e também nos espaços menos visíveis, que são esses, né? Das relações, de como se vão se dando as relações de poder. Então, por exemplo, eu falo aqui, né, do poder de não permitir que esse debate aconteça com nenhum tipo de financiamento, por exemplo. Então, aqueles que estão nessa área de estudo, ou estão, de certo modo, né, tentando se manter e manter suas pesquisas às suas próprias expensas, ou estão com essas pesquisas sendo realizadas de modo mais lento, etc., porque não é um momento fácil para quem debate essa área, né? Não é um momento fácil, mas é fundamental que a gente construa, atravesse pontes, some forças, estejamos juntos, comprometidos. Isso também significa, né, estar comprometido com a justiça social, estar comprometido com a democracia, com direitos humanos, e pensar o campo das práticas corporais e esportivas nessa direção, né, de gênero, identidade. Então, não podemos deixar de pensar por conta dessas disputas, mas é importante que a gente mencione, né, não só as dificuldades que estamos tendo, como também que a gente possa trazer, né, especialmente projetos que estejamos realizando nessa direção e pensar sobre essas minorias. Então, eu me dispus a pensar a identidade de gênero a partir, né, desses grupos minoritários, sim, né, na relação com o esporte, com as práticas corporais, mas recortando a transgeneridade e o intersexo. Então, a gente tem aí realmente, né, uma pauta mais ampla, né, de luta diária desses grupos, que a gente pode identificar através dessa sigla, né, que é utilizada, LGBTQIA+. Então, essa é uma sigla que vem só crescendo, né, evoluindo, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas dizem assim, nossa, mas LGBT, às vezes até fazem brincadeiras, mas é exatamente isso, para reconhecimento de sujeitos, né? Então, tem uma razão. Então, me motiva, né, no momento, me motiva a estar aqui para falar dessas questões, dessa luta diária desses grupos, para eles serem reconhecidos como sujeitos, mas não é só
pensando no esporte de alto rendimento, é pensando mesmo nessa vida, né? Na existência, nos diferentes espaços que essas pessoas ocupam, né? Assim como qualquer ser humano, né? Que transita no âmbito do lazer, que transita no âmbito, né? Do esporte formação, que transita no âmbito do esporte educação, que transita no âmbito do esporte rendimento. A questão é essa, é fazer valer essa existência nesse contexto de uma sociedade que nega e de uma sociedade que ainda discrimina fortemente e que tem aí tratado essas minorias de uma forma bastante violenta, né, também, porque tem números muito altos, né, de feminicídios, números muito altos também, né, de travestis, mulheres transexuais, né? A gente tem dados aí de 2020 da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que até foram coletados em 2020, mas foram divulgados em 2021, que são bem atuais, mostrando aí que mais de 200 travestis e mulheres transexuais são assassinadas, né? Nessa ideia de discriminação estrutural que a gente está colocando aqui, tentando trazer, né? E nesse contexto, né? E de desigualdade, que vai subalternizando, subordinando, desqualificando essas pessoas. Então, eu tenho tido algumas experiências, eu queria assim trocar com vocês. Como tenho trabalhado em cursos de especialização nessa área, né, de gênero na UFJF, a gente tem tido algumas turmas, estamos na 4ª turma, na realidade, da especialização. Então, a gente tem podido trocar um pouco de informações, por exemplo, com pessoas que administram espaços, academias de ginástica, pessoas que administram academias de dança, Secretaria de Esporte e Lazer, que nós já estamos atuando junto para construir novas fichas de eventos e também de não só novas fichas, mas eu digo que estão preocupados em trabalhar essa temática porque estão recebendo alunos de diferentes faixas etárias que se identificam de forma diferente, né? E que eles gostariam de atuar e preparar os seus professores, seus docentes, né? Para o trabalho, para o entendimento e o trabalho com essas pessoas. Então, observa, alguns docentes nem compreendem muitas vezes seus alunos, né? Os seus corpos. Seus alunos talvez sim, mas os seus corpos, o modo como eles querem ser chamados. Então, isso não está mais só em uma representação marcada no esporte de alto rendimento, não representa um sujeito, né? Esse sujeito talvez dê visibilidade maior por conta da mídia, isso representa já o nosso cotidiano, né? Naquilo que fazemos, ensinando esportes, em projetos de ginástica, em academias de ginástica, onde a gente tem recebido professores, administradores fazendo esse curso, por exemplo, para compreender como que ele vai tratar o negócio dele. Lógico que ele tem um viés acadêmico, né? A gente não são todos, né? Mas a gente precisa se preocupar com isso, porque isso cada vez mais é uma demanda de sujeitos que querem trabalhar seus corpos, fazer seu fitness, ou levar o seu jovem para estar fazendo a sua atividade. Então, a sua atividade esportiva, a sua atividade formativa dentro do projeto social. Então, a gente tem aí um conjunto de razões, eu diria assim, de importância para a gente conversar e discutir esses temas entre educadores do nosso país, né? Eu tenho feito um esforço para isso, para a gente poder falar dessa educação
do lugar dessa educação que acolhe, do lugar dessa educação que compreende, do lugar dessa educação que não só estranha, né? Porque é estranha e, como tive a experiência agora com alguns professores da rede, e os professores disseram assim, não, a gente estranha e aí não sabe o que fazer. Né? A gente estranha e não sabe o que fazer com os nossos jovens. E, então, isso vira um problema terapêutico na escola. Na realidade, esse é um problema social, de educação, de terapia também pode até ser, não estou dizendo que não, mas sempre esse corpo aparece na aula de educação física, nos espaços em que ele não se invisibiliza através de uma mesa, de uma cadeira, se agacha e ali se protege. Então, chega naquele outro espaço, ele vai aparecer de outra forma. Então, a gente tem, eu diria assim, essa responsabilidade, né? De dar conta, de certo modo, né, desses corpos, desses jovens, desses adultos que estão na academia, desses atletas que estão no clube ou nos projetos sociais mesmo. Cada vez mais os projetos sociais desenvolvem esse papel de formador e também de formador da base, né? Então, atletas adolescentes estão aí muitas vezes em projetos sociais também querendo esse reconhecimento. Então, eu recortei, né, um pouco dessa ideia para trazer para a gente. Então, eu acho que não é só a partir da importância do tema, da visibilidade do tema, né? A gente teve também essa Olimpíada que visibilizou, querendo ou não, ela visibilizou o tema, que acho que esse é um outro ponto importante para o mundo, né? Ele é importante para o mundo, ele é importante para todos, né? Que é começar a pensar sobre isso, que não terá retrocesso, terá avanços científicos, da compreensão daqueles que estão trabalhando né, com esses corpos, com esses atletas, com o entendimento do tema dentro da academia, fazendo suas pesquisas, mestrado, doutorado. Né? Não é só a pesquisa do COI, né? É como, de certo modo, também esses grupos de pesquisadores estão, de certa forma, podendo alimentar o Comitê Olímpico com ideias, né? E o Comitê Olímpico, por exemplo, vem se mexendo sobre isso. A gente viu com essa participação da levantadora de peso, né, da Nova Zelândia, como é que isso, de certo modo, repercutiu, né? Polemizou. Então, a gente teve aí diferentes discursos promovendo, né, a opinião das pessoas, trazendo à tona debates, não só na mídia, entre a ciência, a mídia, e a opinião das pessoas em geral, né, circulando, e a gente podendo, com isso, ver, de certo modo, como é que a participação desses atletas tem sido aí debatida. Então, isso é um termômetro que a gente tem também, né, para ver como é que esse campo da ciência dos esportes, né, ele tem tido muita resistência e luta dessas pessoas, né, que têm conquistado esses direitos, sim, né, e que têm passado uma jornada, uma trajetória muito difícil para a conquista desses direitos, né? Não é uma trajetória como outro atleta, não é uma trajetória natural, é uma trajetória que tem uma série de exigências e é uma trajetória que tem um entendimento de um corpo apenas biológico e que, logo, se esse corpo
é visto do lado dos analistas como um corpo apenas biológico, sem dúvida ele desconsidera essas identificações, porque o modo como as pessoas se identificam não necessariamente corresponde, a gente tem visto isso, não necessariamente corresponde ao que nós trazemos, né, no nascimento. Então, a gente tem visto muito isso. Isso está marcado, né, na opinião, na polêmica, nos estudos, está marcado que a gente não tem conseguido superar essa dimensão biológica. Então, eu acho que uma das nossas tarefas como pensador da ciência do esporte é tentar pensar para além da biologia, aqueles que se interessam pelas ciências humanas e sociais, né? Não estou aqui para ficar trazendo, né, apenas conceitos e para nós que estamos mais próximos do conceito, mas eu acho que nós temos alguns compromissos, né? E a gente tem visto aí esse compromisso ele ser assumido por diferentes grupos na academia, pelo pessoal do direito, fortemente, né? A gente tem visto o direito se mergulhando sobre isso, e o direito talvez seja o que esteja numa linha mais avançada. A gente tem visto as pesquisas na área do esporte se ampliarem nesse tema. Eu acho que caiu, não? Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, está perfeito. Tá. Então, tá. Então, a gente tem visto a academia também se debruçando mais sobre o tema. Na nossa área da atividade física e esportiva, a gente tem se debruçado sobre esse tema, né? É um tema que tem um debate polêmico, complexo, difícil, né? Mas é um tema que nos desafia, né? Exatamente por isso, porque ele é um tema de vulnerabilidades, ele é um tema de vidas precárias, ele é um tema que está implicado ainda num conjunto de pessoas que a gente não vai resolver senão as incluindo de alguma maneira. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Como incluí-las, né? Como saber fazer isso? Elas não podem ficar fora das oportunidades de práticas de fitness, por exemplo, né? Eu agora estou com um projeto lá em Juiz de Fora, quer dizer, agora estava, né? Aí parou, ficou virtual, e agora acredito que a gente possa voltar. Até ontem recebemos essa resolução da extensão, já autorizando a voltar e tal, e a gente está atendendo a prática de atividade física de pessoas trans lá. E tem sido muito legal, porque a gente tem conseguido 2 anos praticamente começou, então quase começou e parou. Mas a gente estava com um grupinho bom, né? E a gente estava com um grupo que diz: eu estou vindo para cá porque estou com problema para uso de vestiário quando eu me matriculo em academia. Então, as experiências elas são as mais diversas, né? Quando esse sujeito vai para onde ele deveria estar. Não que ele não deva estar num projeto de extensão, é ótimo que ele esteja no projeto de extensão, e o projeto de extensão é para esse grupo, mas ele não pode estar no projeto de extensão porque ele não consegue estar à vontade ou com todas as condições necessárias num lugar que serve a todos, né? Por exemplo, uma academia, né? Ou até melhor atendido num estúdio. Mas aí a gente vê que o estúdio pega e marca um horário exclusivo, aí como se fosse quase uma aula particular. Então, a gente foi acompanhando esses grupos e abriu esse projeto, que é um projeto que praticamente eu tenho que dizer para vocês que ele é inicial, porque o animal começou e parou, mas ele já vinha nessa linha,
né, ele já vinha nessa linha da gente tentar ampliar esses contatos, essa experiência e essas oportunidades. Então, acho que é importante essa justificativa de por que conversarmos e discutirmos sobre esse tema entre educadores. Aí eu levantei algumas questões para nos ajudar nesse sentido, né? Onde estão essas pessoas, né? Elas vivem em um mundo paralelo? Onde elas estão? Por que a gente está reivindicando? Ou por que tem uma pauta nacional, internacional, debates, movimentos sociais, debates que extrapolam as nossas fronteiras? Por que nós estamos reivindicando espaço no esporte para essas pessoas, né? Por que será que a gente está reivindicando esses espaços, né, no esporte, que é onde, ou nas práticas corporais e esportivas, ampliando aí, como a gente está fazendo? Por que a gente está reivindicando, né? O que é que, de fato, está impedindo, o que impede, né, a participação dessas pessoas no esporte, nas práticas corporais, nas academias? O que impede, né? Onde estão essas dificuldades que a gente chega a impedir ou chega a sentir necessidade de se preparar para não impedir ou para receber? Como que a gente está pensando isso, né? Como é que esse debate chegou à educação física? E eu estou falando isso porque ela chegou à educação física escolar, né? Ela chegou na escola, está presente, né? Eu estou numa disciplina com 7 professores da pós-graduação trabalhando o tema. De 7, 2 têm alunos, né, trans nas suas aulas, etc. Então, isso não é... Então, onde essas pessoas estão? Elas estão na escola, elas estão nas academias, elas estão, né? E aí estão, de certo modo, impactando, né? E aí eu pergunto, né, o que esse tema tem acionado na cabeça dos professores, né? Na nossa cabeça. Esse tema tem nos acionado de alguma maneira, né? Ele é um tema que nós temos considerado, porque a gente diz assim, a educação é um espaço importante para trabalhar com esses preconceitos, com os estereótipos, ou pelo menos com as informações. Mas e aí? A gente, de fato, tem se preocupado em mostrar quando acontece, pelo menos quando acontece, por que acontece, o que é diferente. Ser diferente não significa ser abjeto, ter uma identidade diferente do sexo biológico e identificar-se com outro gênero não significa um crime, né? Enfim, como é que a gente, enquanto professor, tem entendido isso, que as pessoas trans são aquelas que não se identificam com aquele gênero que foi atribuído no nascimento, é isso. E aí elas reivindicam um outro reconhecimento social, né, desse processo de transição. Algumas têm lá uma transição de redesignação de sexo, mas não são todas, né? Isso não é absolutamente obrigatório, nem para a vida esportiva, nem, né? Então, o que acontece é que nós estamos presos, de alguma maneira, a um modo de ver, né, o outro, e que a gente não consegue se descolar disso, né? Por que a gente não consegue se descolar disso? Alguns autores nos auxiliam, nos permitem pensar em como é que a gente vai construindo isso sob o ponto de vista histórico, mas também sob o ponto de vista do ser, né, dessas categorias que a gente está discutindo aqui. E um deles é a Judith Butler, que é uma autora, para mim, muito difícil sempre de entender, mas a gente lê, relê, né? Quando o livro vai ficando mais amarelado, a gente vai entendendo melhor e vai tentando analisar melhor também aquilo que a gente
estuda, mas eu estou convencida que essa ordem compulsória sexo, gênero, desejo, né, que afirma essa coerência entre esses três aspectos, né, entre o sexo biológico, aquilo que eu trago, essa expressão de gênero e a sua significação de desejo, né, heterossexual, ela realmente ela é administrada na vida social. Então, quem está fora desse movimento, na vida social, na nossa vida educativa, né? Ampliando aí, na nossa vida esportiva, que é um pouco do que nós estamos falando aqui, né? Na nossa cultura, né? E isso é o que a maioria dos autores nos colocam como uma norma, né? Uma norma de gênero, na qual todos nós deveríamos ou temos que estar identificados. Uma vez não identificados, começam as tensões. Uma vez não identificados, começam as tensões. Então, esse modo, né, de subjetivação de como que nós temos que nos entender dentro dessa matriz, né, como que nós temos que nos construir, né, dentro dessas normas, né, que ações, que atos, que comportamentos, que gestos, que discursos, que efeitos de linguagem, que todo esse conjunto que nos subjetiva enquanto homens e mulheres na nossa sociedade, né, e que subjetivam os nossos corpos, por isso a gente está falando que é tão importante o corpo, porque o corpo fala sobre tudo isso, né? O corpo mostra todo esse contexto que a gente está tentando colocar, né? Esse contexto todo ele busca lá nos enquadrar como o masculino e o feminino nesse binarismo, né? Articulado de maneira a essa heterossexualidade compulsória que eles falam, né? Que é o termo que a Judith Butler usa também, né? Mas nós temos visto que isso fracassa. Isso fracassa, não é assim. Mas, enfim, né? Existem forças estruturais que nos colocam diante, né, desse enquadramento. E essas forças estão aí para todos verem. A gente até está vivendo um momento interessante, porque elas estão aparecendo com todas as suas características, né, no Brasil. Então, elas estão aparecendo enquanto os grupos fundamentalistas estão aparecendo enquanto os grupos mais moderados, mas que também não admitem outras formas, né, que também lutam por esse enquadramento, que retiram, né, debates, que continuam pautando aqueles seres que estão fora dessa matriz como seres, né, demoníacos ou até mesmo, né, doentes. Então, a gente vê isso tudo como essa retórica dessa matriz, né? Essa é a retórica que a gente tem dessa matriz que a Butler coloca para a gente. Então, eu acho que nós precisamos discutir esses aspectos enquanto os nossos espaços de fruição, de formação, de, né, desempenho no esporte e nas práticas esportivas. O Comitê Olímpico fez isso, de certo modo, nos impactou aí a todos, né, porque já tinha tomado uma decisão desde 2003. É interessante que as pessoas em 2020 falam como se todas as seleções fossem, então, né, ter os atletas. Desde 2003, o atleta pode estar lá. Não esteve. Esteve 18 anos depois, né, em 2020. Então, poderia estar desde 2013, perdão.
Então, não esteve, então, mas fica determinado que pode estar. Aí tivemos nossa, a nossa Laura Uber, né? A neozelandesa, levantadora de peso, que fez lá a participação como a primeira atleta trans, e outras atletas de futebol também se colocaram enquanto perspectiva da sua sexualidade, enfim, né? Falar da identidade não necessariamente significa falar da sexualidade. Então, isso é muito, não é complexo, mas é muito difícil das pessoas entenderem. Assim como falar de feminino e masculino não significa falar da sexualidade, porque há várias meninas muito femininas e que são homossexuais. Há várias meninas pouco femininas pelas nossas características que não são homossexuais, são heterossexuais. Então, as pessoas também confundem, colocam dentro dessa matriz, como a matriz ela é uma matriz compulsória, por isso o nome compulsório, né? Ele está aí, há essa compreensão, que é um outro ponto que a gente está tentando discutir também dentro dos nossos trabalhos, para tentar compreender melhor, às vezes, algumas posições. Mas, enfim, há lá o controle da testosterona, né, que o Comitê Olímpico tem, e quem está transitando dentro desse número de 10, atualmente é 10 nanomol por litro de sangue, né, ele está apto a, então, participar como atleta. Para os homens transgêneros, nada muda. Para as mulheres transgêneros, há o controle, né? Isso não é novo, né? Isso não é novo, porque a primeira tenista transgênero competia em 1900, na década de 70, então não tem nada de novo, né? Tem ainda de polêmico e de pouco estudado e de pouco investigado e de pouco trabalhado por todas as áreas, né? Então, estamos lá com um medidor biológico para dar conta dessa situação, né? Hoje, esse medidor é um medidor biológico. E aí a gente tem uma mulher muito interessante, né, que também é uma transexual, né, uma atleta de corrida, uma corredora de longa distância, que veio a se interessar pelos estudos dos atletas trans, especificamente, e aí dá esse apoio, né, como uma colaboradora do comitê, que é a Joanna Harper, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma canadense, e ela é assessora do comitê, junto a outros tantos assessores, né, e ela acompanha essa equipe. E ela reuniu dados de desempenho de corredores de longa distância, antes e depois da transição de gênero. Essa foi uma das pessoas que fez uma pesquisa dentro desse contexto, né? E publicou em 2015 esse estudo sobre transgêneros. Ela constatou que as mulheres trans que faziam essa terapia hormonal, essa terapia que é exigida, né, para as competições, que reduz os níveis de testosterona, elas não exibiam vantagens sobre as atletas nascidas mulheres em corridas de longa distância, da onde ela fala, né, da onde ela veio. Esse estudo dela já é uma inovação, porque poucas pessoas estão dedicadas a isso, sobretudo em pesquisas de laboratório, né? Em pesquisas mais aplicadas. Então, ela, a partir de 2019, entrou num doutorado na Escola de Esportes no Reino Unido, numa universidade do Reino Unido, e vai seguir nessa área do estudo com atletas trans. E aí, agora ela está estudando os níveis de hemoglobina
quer dizer, a proteína que transporta o oxigênio no sangue, em mulheres trans, né? E ela viu que eles são semelhantes às das mulheres nascidas no sexo feminino, né? Biologicamente, após aproximadamente 4 meses da terapia hormonal. Então, ela não abandonou a terapia. Essa terapia hormonal. Ela não abandonou, ela segue estudando nesse campo que já acontece de transição e da terapia hormonal. Mas a pesquisa dela também concluiu que essa pesquisa de 2019, que a massa corporal magra e a massa muscular de mulheres trans ainda permanecem acima dos níveis daquelas nascidas biologicamente mulheres, após pelo menos 36 meses de terapia hormonal. Então, observa que o medidor, ele é aí um medidor de testosterona, então esse tema ele tá demarcado e as pesquisas vão seguindo, não, acredito que de outros também, estou me apropriando desses estudos que ela vem fazendo, muito interessada no tema que é, até por representar um grupo de atletas, né, também, segue nessa linha de manter a biologia como um marcador para o esporte de alto rendimento, né? Mas a gente não tem só a prática do esporte de alto rendimento, a gente tem outras práticas, né? Então, acho que a gente ainda tem muito a discutir nesse sentido, né? Porque nem todo mundo está disputando a medalha olímpica, né? Nem todo mundo, aliás, a minoria está disputando a medalha olímpica. Então, acho que o nosso grande desafio mesmo é como nós vamos abraçar esses diferentes grupos, né, nas nossas ações, nas nossas atividades, na nossa rotina mesmo, como professores de educação física, e não necessariamente só na escola, né, mas nos outros espaços também, né? No momento, eu pensei no atleta trans, mas a gente pode falar do intersexo, né? A gente pode falar do aluno intersexo, a gente pode falar do aluno trans, né? Que talvez a gente possa ter um outro momento para contextualizar esse atleta, mas a gente já, Gabriela, acompanhou bem isso, né? A gente já teve um problema no judô brasileiro porque nós entendíamos a condição da atleta como uma condição hermafrodita, de doença, não é isso, não é aquilo, e, na verdade, é uma intersexual, né? Que se descobre intersexual na condição de atleta. Isso é muito complicado. A maioria das pessoas, nível de suicídio altíssimo, né? Porque você se dedica a um esporte, e aí, quando você desponta, o sujeito diz assim, tem alguma coisa errada aí, né? E não tem nada errado, você só nasceu daquele jeito, né? Então, esse debate também é um debate intenso, talvez bastante mais intenso até do que o próprio debate dos atletas ou das pessoas, né? Das pessoas trans, porque existem pelo menos aí 46 modos de você vir ao mundo com essa condição intersexo, né? Modos diferentes, não é um único, não é? E isso interferir na produção de testosterona, sem dúvida nenhuma. Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas, de alguma maneira, interferir. E a própria medicina, que antes dizia que era preciso fazer uma correção do bebê, né? Ao nascer, está começando a refletir que não é por aí. Lógico que os movimentos sociais, mais uma vez eu volto aí, os movimentos sociais, a Associação Brasileira Intersexo tem feito um movimento, tem tentado colocar, as pessoas que estão estudando estão contribuindo, tentando levar um pouco de visibilidade aos temas para que a gente não
tome esse tipo de decisão, que é corrigir, porque quando você corrige sob o ponto de vista do órgão genital, chega lá na frente, os problemas vão existir de identidade. Eu não me identifico com esse corpo biológico que me destinaram na maternidade, porque eu vim assim e ele decidiu que eu ia ficar assado. E aí, quando ele decidiu que eu ia ficar assado, agora eu vejo que eu sou assim. Então, isso mexe com a vida das pessoas. Isso não acontece com poucas pessoas, essa condição. É 1 em 1000. Não sei se vocês sabiam disso, mas é importante. É 1 em 1000. Né? Então, eu estou trazendo para a nossa discussão esses pontos, né? Para a gente pensar enquanto docente, né? Acho que ainda tem realmente muito para a gente discutir, né? Eu acho que esse conceito de abjeção que a Judith Butler traz também ele está realmente ligado a essa ideia, né, íntima de você não pertencer a lugar nenhum, né? E quando você não pertence a lugar nenhum, você está negando o outro, a possibilidade do outro ser, né? O sujeito não se encaixa em lugar nenhum, então ele fica fora dessa condição humana que vai constituindo esse rigor que é muito desumanizado, né? Em relação ao que estabelece que é humano. O humano é só isso aqui. Então, isso é bastante realmente polêmico, e eu acho que nós que trabalhamos com o corpo, que trabalhamos com educação corporal e que vamos lidar com essas expressões, né, nas nossas diferentes modos de realizar a nossa prática, eu acho que a gente tem esse compromisso, né, com essa discussão. Então, acho que não é só os Jogos Olímpicos, acho que não é só a interpretação do Comitê Olímpico, né? É necessário aprofundar, né, essas evidências e há esforços nesse sentido, podem ser poucos, mas há esforços nesse sentido. Alguns membros aí do comitê estão considerando essa possibilidade de ouvir médicos, especialistas, atletas, e a gente vê dentro do nosso, por exemplo, né, do nosso campo aí, atletas mesmo com posições fundamentalistas também, com posições bastante, né, contrárias enfim, né? Então, acho que esses tópicos são tópicos para discussão, esses temas são temas relevantes e nós temos que abraçá-los, né? Acho que não é só mudar o nível de testosterona sem colocar nada mais adequado do que isso. Acho que tem que alargar esse olhar mesmo, né? E é importante saber também que nós devemos, né, ou pelo menos podemos, né, não sei se devemos, talvez para alguns sim, mas podemos, né, entender que o esporte ele não é um espaço de reproduzir, né, essas diferenças. Eu acho que ele é um espaço para ampliar, as práticas corporais são espaços para ampliar, para você desconstruir essa ideia, né? Eu penso que a gente deva ter essa responsabilidade, sim, de tentar trazer um outro olhar, um outro discurso, outras possibilidades, criar, né? Eu acho que nós vamos ter que criar e vai exigir de nós muita criação, não é só pesquisa, né? É o que a pesquisa produz, o que ela cria. Então, por exemplo, eu estou tentando, eu lá e as minhas alunas que estão dedicadas a esses temas, a gente está tentando criar espaços, no momento é esse, espaços para estarmos oferecendo alguma coisa para esses grupos, para que eles possam ter orientação personalizada, para que eles possam ter, enfim, inicialmente é isso, a orientação mais
personalizada para a prática corporal, etc. E depois a gente vai vendo como vai trabalhando. Mas também estamos trabalhando com projetos sociais que têm um endereço, que querem desconstruir essa, né, essa matriz normativa com a educação das crianças e jovens. Então, elas têm, por exemplo, Uma Vitória Leva a Outra, é um projeto que a gente está trabalhando com pesquisa dentro dele, que é um projeto muito interessante, que, se vocês quiserem, também eu posso encaminhar alguns materiais, que eles têm espaço para trabalhar com essa questão da violência, com a questão do corpo, com as questões relacionadas a como administrar a sua vida com autonomia, questões financeiras. Então, você trabalha a questão de gênero, sexualidade, questões financeiras, ensinando as meninas a ganharem, né, essa autonomia e a entenderem que as meninas são, né, mulheres que podem estar onde elas quiserem, que podem construir para a sua vida o que elas quiserem, que necessariamente elas não têm um destino único, né? Então, eu acho que esses espaços são espaços importantes para a gente ir alterando de modo micro, né? Que eu acho que é o que a gente pode fazer de fato, esses entendimentos, esses modos de entender. Acho que já são 11h07. Eu vou encerrar aqui agradecendo muito a vocês a possibilidade de estar abrindo essa roda de conversa aqui, desse tema. Sei que o tema é polêmico. Eu tenho aqui também depois, mas eu vou mandar o paper, né? Aí o que está inserido aqui, que a gente não deu para a gente explicitar, vocês vão ler. Então, essa foi uma espécie de uma provocação, né? Porque para conversar a gente tem que provocar alguma coisa. Então, eu pensei nisso. E queria indicar para vocês, professores, esse livrinho, que eu não sei nem se vocês já conhecem, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar ele aqui, Gabriela, que é o livrinho da Chimamanda, né? Como não, para educar crianças feministas. É um manifestozinho, mas eu acho a Chimamanda muito especial. Eu estou para ver, na atualidade, eu estou apaixonada por duas escritas. Uma é a dela e a outra é a do Torturado. Eu acho assim, cada parágrafo, cada frase, melhor dizendo até, é uma pintura, né? E ela, assim, é linda, e ela tem uma sugestão, que é a 10ª, que ela fala um pouco disso que a gente está falando aqui. Eu vou ler só uma página, meia página, para vocês, e aí vou fechar. Na 10ª sugestão dela, ela diz assim: esteja atenta às atividades e à aparência dela. Incentive a praticar esporte. Ensine-lhe a ser ativa. Façam caminhadas juntas, nadem, corram, jogam tênis, futebol, ping-pong, todos os tipos de esporte, qualquer tipo de esporte. Penso que é importante não só por causa dos evidentes benefícios à saúde, mas porque pode ajudar com todas as inseguranças quanto à imagem do corpo que o mundo lança sobre as meninas. Então, amplie um pouquinho isso e a gente, a partir da nossa conversa, né? Ensine a Xizalu, ela escreveu para uma amiga esse livro. A amiga teve uma filha menina e ela pegou e disse: meu Deus, como eu vou dizer para ela tudo que eu penso que é educar uma menina? Ela fez esse manifesto, lindo. Ensine a Xizalu que ser ativa é algo de grande valor. Os estudos mostram que as meninas geralmente param de praticar esportes ao chegar à puberdade. Não surpreende, o desenvolvimento dos seios e a percepção de si mesmo pode atrapalhar na prática de esporte. Eu parei de jogar futebol quando os meus seios começaram a crescer, pois tudo que eu queria era esconder a existência deles e correr e colidir. Correr e colidir não ajudava.
por favor, tente fazer com que isso não atrapalhe. E aí ela segue. Mas eu acho lindo isso, porque esses corpos eles têm muito mais do que isso que a gente está falando aqui, né? Para esconder ou para fazer com que eles não se movimentem, não se mostrem. Então, assim, eu deixo aqui a Chimamanda nesse manifestozinho. Ele é rapidinho, é curtinho, mas é lindo, lindo, lindo. É uma obra de arte para a gente pensar esse sistema, muito próximo das coisas que a gente pensa, sem dúvida nenhuma, mas nos ajuda porque ela é muito doce, como vocês puderam ver, né? Então, ela fala de pontos incríveis com uma doçura incrível também. Então, acho que ajuda a gente, né? Pessoal, muito obrigada. Era isso. Valeu, ótimo, excelente. Já tem gente agradecendo aqui no chat. Não sei se você consegue acessar o chat daí onde você está vendo. Eu devo conseguir, espera um pouquinho. É porque eu não quis para não ler para você. Eu posso ler para atrapalhar você nada. aqui. Bom, esse tema você sabe, né, que é um tema assim, extremamente caro para mim, né? Então, maravilhoso, né? Foi muito bom te ouvir, até porque eu tenho acompanhado, né, os estudos que vocês têm feito lá. No último congresso também, acho que assisti uma fala de uma aluna sua, não lembro o nome dela Fernanda. agora. Fernanda, exato. E foi muito interessante, que é justamente esse tema de trans aqui no nosso grupo também sempre volta, esse assunto aqui sempre volta aqui, então sempre causa alguns estranhamentos. Mas para ajudar assim na conversa, né, uma coisa que você falou assim, que me chama muita atenção, que é uma realidade da escola que eu trabalho, que é uma escola que ela vem se preparando para receber alunos trans, né? Como eu tenho o primeiro ano do ensino médio, eu não vejo esses estudantes trans, porque eles chegam, se sentem acolhidos, e lá no segundo ano é que eles vão se sentir à vontade para fazer essa transição, e chegam no terceiro ano com uma transição praticamente completa, inclusive já entrando nas questões do tratamento hormonal. E quando a gente fala isso com outros colegas, a gente fala assim, mas como que uma escola faz isso, né, no interior do Rio de Janeiro? Né? Como é que uma escola se prepara para isso? E a gente pensa, estamos preocupados em formar professores que acolham, mas às vezes a gente tem um sistema que não acolhe. Então, o estudante vai se sentir acolhido num único momento, numa única disciplina, né, com um único professor, que talvez seja aquele que segure o estudante na escola, que não leve a evasão, né? Que a gente sabe que essa evasão ela acontece também, né? Esse aluno trans ele não se sente acolhido, o sistema não cria recursos para que ele se sinta acolhido e a comunidade preparada para recebê-los, e a gente fica nessa formação fragmentada, numa formação deficitária, né, com relação à estrutura da instituição. Né? Então, às vezes, o professor pode chegar numa instituição que vai conseguir fazer um trabalho, ele sai daquela escola, passa para outra, com uma realidade completamente diferente. Né? Então, é uma dificuldade enorme a gente pegar uma comunidade escolar, que aí não envolve nem só professores e direção, né, como também os pais, a comunidade, né, o comércio do entorno, como é que vai receber essa pessoa, né? Então, eu fico muito intrigada, assim, quando a gente também está lá no curso de pós-graduação mas como é que eu faço? Que receita de bolo que eu vou usar? Não tem uma receita de bolo, né? Não tem, eu não sei o que você ouve lá dos estudantes, que você falou que dos professores que estão acompanhando esse debate. Assim, se você quiser falar um pouco mais sobre esses professores que falam como que eles lidam com isso, se é uma coisa intuitiva, é porque eu acho que tem que ser assim. Né? Então, achei muito interessante essa fala, porque nós somos carregados com os nossos valores, as nossas culturas, e a gente está em desconstrução, né? Mas como que a gente vai fazer para chegar nos espaços e ainda conseguir lidar com essas outras subjetividades dos nossos colegas, não só estudantes, né? Mas dos colegas, chegar no conselho de classe e falar sobre esse estudante, né? Eu acho que você levantou um ponto interessante, Gabi, porque não é pacífico no sentido de que todos nós, né, estamos, de alguma maneira, dispostos a acolher. Né? Isso não acontece. Então, a gente tem lá situações em que a administração da academia disse que não, dá um jeito para que ele não fique. Então, fala lá, dá um jeito para que ele não fique. Isso, por exemplo, aconteceu. Né? Eu estou falando isso porque nós pegamos 4 turmas. As 2 primeiras turmas, até agora, as 2 primeiras turmas
nós tínhamos muitos trans matriculados da área do direito, da área da psicologia, porque o curso ele não é só da educação física, ele abrange, ele é interdisciplinar, né? Ele até tem essa palavra no título, gênero, interdisciplinaridade e tal, no título do curso. Então, nós tínhamos professor de educação física também, né? Então, nesses cursos, nós tínhamos todos vamos dizer assim, as áreas quase das ciências humanas e sociais, não tínhamos ninguém das exatas matriculado nas primeiras turmas. Então, nós convivemos muito com alguns trans, isso foi muito interessante para a gente, né? Por exemplo, um professor de direito, então ele falou da experiência dele na atlética, né? Que são experiências novas. Então ele jogava, né, no time dos homens e ele falou da experiência dele enquanto trans jogando na atlética. A gente falando do esporte, da coisa, e a atlética já está anos-luz à frente. E olha que eu vou te contar, é uma disputa grande hoje em dia entre as instituições, está voltando novamente a ter essa coisa do esporte universitário ali, com a organização das atléticas. É até interessante isso, você não vê muito envolvimento mais da universidade em si, né, dos docentes de curso de educação física, outras áreas, não. É mais a organização das atléticas mesmo. Então, a gente viu experiências das atléticas, aí ampliou essas experiências, porque ele trouxe para nós, né, como interessados estávamos, ele trouxe para nós dirigentes da Atlética, nós debatemos. Então, você vê que, dependendo do contexto, você tem um contexto favorável para que isso aconteça. Então, por exemplo, ali na UFJF, o contexto foi favorável, mas não é favorável nacionalmente no debate da atlética, mas das atléticas, né? Então, por exemplo, o representante da atlética refletindo sobre esse, né, esse tema, mas Juiz de Fora a UFJF é uma universidade que está trabalhando, a instituição trabalha essa temática fortemente, né? A temática LGBT ela está sempre dentro do trabalho institucional, né? Então, quando você tem boas-vindas para todos, mas não é só todos, todas e todos. Aí você vai vendo como é que a universidade coloca os cartazes. Então, claro, essa é uma atlética que está mais voltada para esse tipo de acolhimento. Então, acho que se esse tema circula, né? E eu diria que hoje, estruturalmente, pensando em direção de escola e etc., com escola sem partido, com todos esses movimentos contrários, né? Dentro da própria BNCC, que retirou, né, essas palavras de dentro da sua, né, do seu documento, que fez questão né, de criar aí uma resistência, etc., fez revisão para que isso acontecesse, escola sem partido. Diante desse debate, eu acho que a gente está com aí uma escola favorável como a sua, né? No corpo docente acolhendo, que certamente é um corpo docente de vanguarda, é um corpo docente de estudiosos, tem lá um ou outro que pode, mesmo sendo de vanguarda estudioso, não compactuar com a ideia, mas é um corpo docente que está aberto. E muitas vezes, direção que precisa compactuar com essa, né, com essa norma institucional, política, né? E aí ela tem que responder outras coisas. Então, ela se coloca de modo mais retraído, às vezes nem é a postura, mas é pelo cargo que ocupa. Então, quer corresponder a uma postura ou uma ideia do cargo que ocupa. Então, a gente tem essas diferenças, né? Agora, a maioria trabalha intuitivamente, sim. Intuitivamente, porque são poucos aqueles que têm algum tipo de reflexão
que possa estar. Você vê, saiu como ideia construir cartilhas para instituições, entendeu? A Secretaria de Esporte e Lazer, lá de Juiz de Fora, eu fiz um encontro com eles, com os docentes, porque a Secretaria está se preparando para ter novas fichas para os seus projetos, etc., porque está verificando que a demanda precisa ser tratada segundo aquilo que ela está trazendo. Então, a gente está aí discutindo com os docentes, aí está tentando elaborar as fichas de matrícula, né? E também para jogos, está tentando dar esse outro olhar para a comunidade. Então, veja bem, eu até comentei com eles, nossa, eu não conheço nenhuma outra secretaria que esteja fazendo um movimento desse tipo. Eu não conheço, mas, claro, pode ter, isso pode estar acontecendo, mas não conheço. Acho que vocês estão assim super bem colocados ao abrir as suas portas para esse tema, né? Porque esse é um tema que realmente vocês que estão dentro das comunidades, oferecendo atividade, vocês precisam dialogar com essa comunidade, ela precisa sentir isso. Então, nem todos, né, percebem, mas o trabalho é esse, né? Um grupo percebe, o outro não, a gente nunca tem esse consenso total, né? Exatamente por isso, porque o tema é polêmico, porque o tema supõe desconstruir, mas eu tenho, com muita clareza, vejo que os jovens de hoje eles já estão se construindo a partir dessas novas demandas, muito claro para mim, porque eles já estão se comportando desse modo e ensinam, viu, os professores, muitas vezes, o que é muito bom, mas, por outro lado, né, o professor também deveria estar mais desconstruído nesse sentido, né? Mas ainda não está. Essa palavra desconstrução, ela parece mágica, mas não, é muito difícil, porque a matriz é aquela que a gente está. Então, a gente vai para a escola, a matriz é essa. A gente trabalha na educação familiar, a matriz é essa. A gente está dentro da educação esportiva, a matriz é essa. A gente vai para a igreja, a matriz é essa. Como a gente desconstrói? Não é uma tarefa fácil, né? Então, esse novo olhar que nós estamos tendo aí, a possibilidade dessas novas expressões, é que vão fazendo os jovens conviverem, entenderem. Uma aluna minha disse para mim assim, perguntou para a filha dela, foi uma conversa da semana passada. Ela falou assim, eu perguntei para minha filha, ela tem 10 anos, eu vi no WhatsApp dela que ela ia beijar uma menina, falando para outra coleguinha. Aí ela pegou e perguntou para a mãe dela. E ela falou para a coleguinha, olha, escreveu no WhatsApp para a coleguinha, eu acho que eu vou beijar uma menina, portanto, eu sou bissexual. A menina falou para a coleguinha. Aí a Bruna viu, né? A mãe dela viu. Aí a Bruna trouxe a conversa com ela. Sempre teve uma conversa muito aberta, porque ela sempre percebeu que a filha dela é muito resolvida nesses pontos. Sempre teve. Ela falou assim, não, filha, a mamãe olhou lá, você falou que você é bissexual, você sabe o que é bissexual? Ela falou, não, mamãe, é que eu estou pensando em primeiro beijar uma menina. Eu nunca Aí ela falou, você já beijou? Não, eu nunca beijei. Mas eu estava contando para a fulana que eu estava pensando em beijar uma menina da sala. E aí eu falei para a fulana que eu era bissexual. Não, você não está fazendo sexo, você está só beijando, tendo outras experiências, entendeu? E você está desejando beijar uma menina. Ela disse, talvez eu beije um menino, mas eu estou desejando primeiro beijar uma menina. Então, a Bruna conversou com ela, mas isso não é que você é bissexual, etc, etc. E o beijar a menina, mamãe, se eu beijar a menina, você vai ficar triste comigo? Não.
não vou ficar triste com você. Ah, então tá. Porque, por mais que a conversa seja simples, né? O beijar, a menina não é, embora ela esteja querendo, falou para o coleguinha, tá na fofoca, tá na conversa, falou para a mãe e tal, não sei o quê, ela ainda assim, quando a mãe pegou no WhatsApp, ela achou que ela... Mas essa é a experiência que ela quer ter, entendeu? Então, essa é a juventude que vem aí. E ela não está escrito que só beija menino para ela. Não está. Não está escrito. E isso não significa que ela, por exemplo, é homossexual. Ela está tendo as experiências dela. No momento, ela não é nada. Mas a gente está preocupado em dizer o que é. Né? Tem isso também. Leandro. A gente tá com no seu horário aí, que você falou que está com o horário apertado, você pode esticar um pouquinho? Posso, eu vou passar um e-mail aqui. Peraí. Posso sim. Pode seguir, Gabi. Eu vou só entrar aqui no e-mail um instantinho. Tá, então vamos lá. Mas não... A gente tem que aproveitar você aqui. Precisa parar, não. A Eliane, ela fez um comentário aqui que ela queria depois, pelo visto, eu acho que outras pessoas vão querer entrar em contato contigo. Ela está pedindo seu contato para ajudar no projeto de doutorado dela, tá? Uhum. Tá, não há problema. Você tem, né, Gabi? Sim, a gente passa, daqui a pouco a gente passa também aqui no chat. Tá bom. E o professor Anderson, né, ele também é de Juiz de Fora, ele fez um comentário aqui que ele tem uma academia lá em Juiz de Fora, ele também traz várias demandas dessa academia dele, que é super famosa aqui no nosso grupo. É o quê? E ele está falando, ele tem uma academia, ele fica trazendo as demandas dele lá da academia dele, tá. barato. E aí ele está falando aqui no comentário que ele tem alunos trans, né? E aí ele está falando sobre essas questões da antropometria que é feita, né? E se vocês fazem lá nesse projeto que vocês começaram, como que vocês usam os protocolos? Se é protocolo masculino ou feminino? E caso não façam, como fariam essa escolha e como passaria para o indivíduo avaliado? Né? Então, isso é um comentário que ele fez que eu também é uma questão muito importante que eu penso de tudo que foi falado, com relação ao limite entre o biológico e o social, né? É muito difícil para as pessoas entenderem. Eu vejo que a dificuldade que as pessoas têm de argumentar, não compreendendo o limite entre as duas coisas, né? Quando eles falam, um atleta trans uma mulher trans tem vantagem biológica sobre isso e aquilo, mas ela não pode frequentar uma academia que não tem nada a ver com uma vantagem biológica, tem a ver com preconceito social, né? Então, assim, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de compreender, né, o limite entre as coisas. E assim, na sua fala, você faz parecer fácil trazer essa compreensão assim, de como que a gente pode pensar, trazer reflexões para trazer de uma forma reflexiva. Mas essa pergunta dele é uma dessas perguntas, porque é você trazer a antropometria, né? Vamos te medir. Qual é o protocolo que a gente vai usar? É uma necessidade que a gente tem desse enquadramento, dessas normativas, né? Dessa heteronormatividade. E aí a gente volta lá no biológico e diz assim, é homem ou mulher? Aí você vai fazer a exata pergunta de novo, que é a que a gente não quer, que é a que a gente não quer que exista, porque já se identificou, já entrou na academia, já, entendeu? Então é isso, é mulher agora. E aí vai trabalhar com aqueles dados. Por exemplo, Franciele, que estava à frente, né, chegou a fazer algumas antropometrias no projeto. Né? É mulher, a gente nem discutiu. É mulher. Lud, é mulher. Gente, é mulher, é homem, é homem. O que é? É o que é. Não, mas eu vou usar... Não. Você vai, e aí ela vai dizer se ela vai querer qual é o objetivo, o que ela gostaria, né? Ou ele vai dizer o que ele gostaria, se era ganhar mais força, menos força, ficar mais. Vai dizer qual é o ideal ali, né? De metas, enfim, que sempre, essa conversa sempre existe, né? Também. Embora a gente não tenha trabalhado essas metas, porque não deu, alguns protocolos foram aplicados, mas a partir dessa condição social, nem se estabeleceu essa tensão entre o biológico e o social, porque a nossa perspectiva é essa. E eu estava até sugerindo que a gente
refletisse mais sobre as dimensões sociais, porque essas são dos sujeitos, de um modo geral. Esses outros que quiserem chegar lá no alto rendimento, eles muito provavelmente vão se submeter às orientações do alto rendimento, mas é como diz o próprio Comitê Olímpico, esses são muitíssimo poucos, né? E aí a gente vê discursos que dizem assim, não, o discurso para você, não, se o comitê vai permitir isso, o comitê vai permitir que o time todo da nação seja de trans. Gente, não é isso, as pessoas não, nem todo mundo quer ir para o esporte, mas algumas pessoas ou já estavam no esporte, ou querem o esporte. E isso está acontecendo também cada vez mais cedo, né? Então, eu acho que essa própria questão ela vai se modificar a nível também de alto rendimento, porque se você pensar numa Maria Joaquina, né, que está fazendo essa transição junto com esses alunos que você está colocando, 13, 14, 15 anos, e patina desde os 10, gente, já não vai mais fazer sentido, entendeu? Porque hoje em dia ainda algum sentido faz, porque você treinou e jogou no time como homem, masculino, e agora está jogando no feminino. Isso nem vai mais acontecer, porque essas coisas estão acontecendo cada vez mais cedo, porque as famílias estão entendendo, porque a sociedade está tentando dar esse acolhimento, porque a escola está tentando. Agora, claro, é muito inicial, né? Por isso a gente chama atenção, mas isso eu agradeço a fala do chat. Foi do Anderson. Do Anderson, sabe por quê? Porque é isso, está chegando. E é isso, Anderson. Eu até parabenizo você, mas é isso, a gente fica em dúvida como é que a gente vai fazer, entendeu? E essas dúvidas, que nem o pessoal lá da secretaria, não sei se... como é que a gente vai construir nossas fichas? Pô, a gente está pensando junto, vamos fazer a ficha simples, nossos projetos, que assim as crianças vão ficar mais tranquilas, a família, às vezes não vem para o projeto porque não sabe o que bota, não sabe como se identifica naquela ficha. E a ficha termina sendo um fator de limitação, às vezes até de restrição. Então, não, vamos abrir, vamos trabalhar com isso, porque já está aberto isso do ponto de vista do direito, já está aberto. Então, vamos usar o que está aí. E depois a gente vai, né, parando as arestas, vai fazendo, né? Não sabemos tudo, mas eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Tentando esconder. Como é que eu vou fazer para me livrar disso? Agora, Priscila, se você vai... Né? Não é o caso do Anderson, maravilhoso. O Anderson partiu para cima e vamos lá, vamos adequar, vamos, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Ótimo, é isso aí mesmo. Agora, como é que eu vou fazer? Porque a fulana reclamou que o banheiro não pode ser dividido. Não, gente, a fulana precisa ter, ou você vai fazer, não sei, um mini curso na academia, você vai fazer, você não pode achar que aquele seu espaço não é um espaço que é desejado pelo outro, e esse outro é uma pessoa trans, por que não? Né? Ao contrário. Então, eu penso assim, que a gente vai, na verdade, construindo isso, a partir do momento que a gente se interessa, é o caso do Anderson. Beleza. Já posso mandar os meus alunos depois do projeto para algum lugar. Verdade. Não, o Anderson sempre trazendo as coisas da academia dele, são sensacionais. O Leandro, né? O professor Leandro, ele fez um comentário aqui no chat, mas eu acho que, pelo tamanho do comentário, ele não gostaria de falar. Obrigado, professora Gabriela. Professora Ludmila, sempre uma imensa satisfação estar presente em qualquer evento no qual a sua palavra esteja em curso. Participou literalmente da minha formação acadêmica, esteve na minha qualificação do doutorado, na minha tese de doutorado, foi de um auxílio inestimável, né? E temos aí alguns herdeiros acadêmicos, já comentamos isso na nossa
conversa pré-gravação. Muito concordo com a sua abordagem de transcender a questão do esporte, transcender também a biologia no tratamento desses temas tão polêmicos, né, cujas respostas, de fato, ainda estão por ser respondidas em meio a inúmeras indagações. Eu trago aqui uma indagação, fique à vontade, eu trago uma indagação que vai justamente nessa linha e procura posicionar no aspecto político, porque em ciências sociais eu penso que a política tem sido muito negligente com o Dura, né? poder político, né? O poder político do ser humano é algo que não tem medida em nenhuma outra espécie vivendo na Terra, né? Um animal como um gorila, por mais poderoso que seja, um leão, eles não controlam o destino de milhões, como um ser humano só pode determinar, às vezes, com uma caneta, o destino de milhões de pessoas. Então, a ciência política não tem se debruçado muito sobre essas questões. Eu procuro sempre levar um pouco para esse aspecto, porque tudo é política, né? Não necessariamente política partidária, mas tudo é política, na medida em que as nossas vidas são influenciadas e até determinadas por estamentos ou orientações políticas emanadas de um determinado poder, seja ele de que linha for, né? Então, a minha pergunta é nessa linha, né? E é assim, em que medida você percebe que as questões identitárias de gênero, ou por qual medida também, né, elas têm sido apropriadas pelo marketing político de grupos que são identificados com materialismo histórico, também chamado de progressismo, né, que, entretanto, determina a hegemonia política sempre ancorada num discurso único, sectário, não raro, totalitário, posto que nos países cujos regimes políticos são de extrema esquerda, existe uma reconhecida hostilidade a essas questões. E, recentemente, por exemplo, a China manifestou isso claramente e abertamente para o Ocidente saber que, nas aulas de educação física, os meninos estarão sendo policiados quanto a atitudes efeminadas e que nas mídias, na televisão chinesa, né, essas atitudes efeminadas dos apresentadores, enfim, vão sofrer vigilância, né? E até mesmo aqui no Brasil, né, durante os governos ditos progressistas, nós registramos, isso aí são dados do mapa da violência, né, um crescimento histórico fortíssimo dos homicídios em geral, mas, sobretudo, impactando muito feminicídios, assassinatos de homossexuais, pessoas trans, né? Qual a sua consideração em relação a esse quadro que eu, particularmente preocupado com as questões políticas, identifico, mas não necessariamente ele pode ser a expressão da realidade? Oi, Leandro. Muito bom ter você aqui. Isso é muito especial. A gente tem aí muito tempo juntos, né? Eu me lembro que, antes de eu conhecer você, eu conheci Salgado, seu irmão. Nossa, trabalhei com ele desde muito nova. Olha, tenho um carinho enorme por vocês. Obrigada, tá, pelas palavras. Eu acho a sua pergunta muito importante, porque a sensação, vou te falar um pouco da sensação que eu tenho como ser humano, né? Preocupada, ou pelo menos tocada por essas questões. Talvez eu possa dizer que eu estou tocada por essas questões. E tenho as estudado até menos do que eu gostaria, mas eu vejo uma
parece que uma outra construção de civilidade, sabe, para lidar com essas coisas. Acho brutal. Sempre que alguma coisa acontece, ele é brutal, como se o outro não pudesse ser como ele quisesse ser, ele tem que andar assim. Aí você vê como você mencionou, né? Não são só os números altos, são as formas, sabe? Como acontecem essas violências, e eu tenho a impressão que nós não temos outra saída que não seja políticas públicas, e os regimes totalitários eles estão totalmente afinados com essa violência de gênero, com a prática da violência de gênero. Se você olhar, isso acontece em vários regimes totalitários em que essas práticas são praticamente essas pessoas são praticamente alijadas, né? São tratadas como, acho que nem como bicho, como você colocou, os bichos têm mais liberdade, né? Os bichos têm mais liberdade. Então, assim, eu diria que a política, ela, pelo que eu estou vendo aí, a política, ela é uma política da violência de gênero mesmo. Ela é uma política da violência de raça mesmo. Não é explícito, quer dizer, não é documental isso, mas isso em algum momento está aparecendo junto a essas pessoas, porque não é possível. Né? Não é só porque a gente produz a desigualdade e a desigualdade maior está junto, por exemplo, aos negros, que só os negros são atacados. Não é possível que seja isso, porque não é que eu quero que ataque branco, não, mas eu digo assim, só os negros sofrem, só os negros são responsáveis pelas coisas que acontecem. Né? Quer dizer, a gente não tem uma ideia de nação, né? Especificamente aqui no Brasil. Nos modelos como a China, etc., são modelos que a gente conhece muito pouco, mas é isso, escuta declarações desse tipo, né? Ou tem acesso a declarações desse tipo. Imagina o que não está acontecendo na China. Né? Dizem que as pessoas já estão todas chipadas, porque quando o cara diz que vai controlar, ele controla como? De alguma maneira, aí ele tem controle sobre essas pessoas. Dizem, né? Os animais na Europa já estão todos chipados, e aí eles dizem que é porque, se for abandonado, ele vê o dono, mas o ser humano fica abandonado. Ele não, ninguém é dono, né? Não tem esse, entre aspas, setor público que venha de alguma maneira, ou alguma instituição governamental da nação que venha de alguma maneira dizer assim, não, está aí na rua, né? Se estiver chipado, não estiver chipado, na rua fica. Então, eu acho que a gente está numa crise, né? A gente fala em desenvolvimento humano, mas está vivendo uma crise em relação a isso. Uma crise muito séria. Talvez aí acirrada pela pandemia e pelos desejos de ir eliminando a míngua, né? Não sei se eliminar a míngua, além das outras formas e atuações, né? Então, eu penso assim, cara, se a gente está na escola com uma criança dessa, a gente tem assim um privilégio enorme de dar alguma coisa a essa criança, né? Se a gente está no nosso projeto social, que essa criança vem, que já não é fácil vir, hoje em dia já não é fácil nem vir. Então, a gente fica pensando em fazer os projetos dentro da comunidade, porque não consegue nem vir, se deslocar. Né? O negócio da passagem está caríssimo, então, se não estiver perto, é difícil. Então, esses projetos que eu estava falando para vocês, uma vitória leva a outra, etc., eles estão dentro da comunidade, normalmente numa casa
que a comunidade já tenha de atendimento, para facilitar e também para gerar confiança das meninas virem, né? Participar. Olha ponto que a gente chegou. Gerar confiança das meninas virem, porque às vezes as meninas vêm e ainda tem problema dentro do próprio projeto, que se diz um projeto de acolhimento e de educação. Então, é muito complicado, muito complicado. Nós estamos na Cidade de Deus e nós estamos acompanhando, é muito complicado para as meninas virem. Esse é só de meninas. Então, eu vejo isso, eu vejo uma política, eu não quero usar essa palavra que está aí na moda, mas é uma política de extermínio mesmo, entendeu? É uma política de... ela está além de ser preconceituosa, de discriminar, entendeu? Ela está além, porque ela não discrimina, ela elimina. Ela não estabelece... Ela elimina, né? Então, elimina no sentido que também deixa eliminar, né? Então, como é que é isso? O cara chega ali e não gostou porque o outro estava, não sei, dançando ou fazendo o que mais acontece, ou se mostrando, não é assim que é, e eu não gostei. Como é que é isso? Eu não gostei. Isso não é uma questão de gosto, né? Então, eu não posso estar olhando aquele semelhante como, né, um irmão, um brasileiro como eu não estou olhando desse modo. Então, eu tenho a impressão que a gente está numa crise em relação para onde estamos indo e o que estamos fazendo nesse sentido. Agora, acho sim que o poder político pode fazer diferente. Entendeu? Acho que o poder político pode fazer diferente. Acho que se a política for uma política para trabalhar de modo, né, a estabelecer respeito, a compreender os lugares de cada um nesse contexto, e se tudo isso, né, for realmente um desejo político, pode acontecer. Agora, é preciso que seja um desejo político, porque, por exemplo, agora o desejo político, as BNCCs que a gente está trabalhando, a revisada, que é o que a gente tem que seguir, né, na escola. Nós temos que seguir. Não é documento orientador, é normativo mesmo. Nós temos que seguir. É ali. Esses conhecimentos não podem ser tratados. No máximo, você vai discutir diversidade, etc., mas a gente não pode tratar esses conhecimentos. Então, como a gente vai acolher essas pessoas se a gente não pode nem dizer que elas existem? Fica complicado, né? Fica complicado. E isso não é como você falou. Gente, isso é a formação das sociedades, é assim. Entendeu? Não é novidade, não é hoje, ela é assim. Então, você está realmente, como você falou, negligenciando, né? Ou a Gabriela, não sei que usou esse termo, mas é isso, negligenciar esses direitos. Como que pode? Né? Mais que o animal. Você tem razão. Você tem razão. E eu vou te dizer, hein, o animal está em alta, né? Porque tem gente que faz tudo pelo animal e nada pelo ser humano. O animal está em alta. Não, crítica nenhuma quem gosta de animal, não, também gosto. Mas, assim, entendeu? Já vejo situações que a pessoa, entendeu? Quer dizer, diz que prefere, porque o ser humano está muito difícil, o ser humano está muito isso, então eu prefiro. Aí eu digo assim, não, tá certo, você tem todo o seu livre-arbítrio para decidir. Agora não é, porque o ser humano está nada não, porque senão nós estamos contribuindo para isso que está aí. Né? Eu sei que nós somos muito poucos, né? Mas eu acredito nesses poucos, sabe? Se a gente não acreditar também, né, a gente não sai do lugar, não faz nada, não sonha, e aí fica tudo muito preto e branco.
Obrigado, melhor ficar... Ludmila. Márcio, muito obrigado. Nada, querido. Prazer enorme. Tem uma pergunta aqui do professor Marcos Miranda, mas assim, eu não sei se ele já se sentiu contemplado com essa fala, porque ele fez um pouco no início aí da sua fala. A questão de classes sociais e aspecto relacional ao conceito de gênero, como estão sendo abordados nessa discussão tão complexa? E a gente fecha aqui nessa pergunta. Você pode fazer suas considerações finais depois de fazer um comentário sobre essa pergunta, para a gente ir encerrando. Tá bom, Gabi. Olha, a maioria das pessoas estão nas classes desfavorecidas, né? Pensando nos transexuais. Mas não só. Isso é o que dizem esses últimos levantamentos da ANTRA. Entretanto, você não tem oportunidade de trabalho, você tem dificuldade de se colocar no mercado, muitas vezes até com preparação para tal, né? Não muito diferente do que aconteceu no mercado de trabalho com as mulheres, por exemplo, né? As mulheres também tinham dificuldade, e tem até hoje, porque ela muitas vezes está ocupando um espaço exatamente como o espaço do homem, e ganha 1/8 menos. Quer que eu te diga uma? Árbitra de futebol. Ela ganha 1/8 a menos do que o homem para fazer a mesma coisa. Mas não é só árbitra, em várias situações isso acontece. Mas, vamos dizer, as mulheres já avançaram. E agora acontece com as trans, que têm uma dificuldade, com os trans, de modo geral, que tem uma dificuldade muito grande de pós-trabalho. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses grupos estão em situação de prostituição, ou estão em outras situações tão precárias quanto, etc. E isso, de fato, vai marcando um lugar nessa sociedade classista, né, dividida em classes, etc. Como a gente altera isso? Eu acho que a gente altera esse quadro, como altera o quadro de qualquer sociedade que resolve enfrentar as desigualdades, entendeu? É isso. É trabalho para todos, né? É um espaço nesse contexto, é um espaço de trabalho que não discrimine. Então, a gente está com políticas de cotas, né? A gente tem empresas que abrem edital de seleção só para negros, por exemplo, uma determinada faixa etária, abrem espaços para trans, como é o caso do Carrefour, né? Carrefour é uma empresa que tem. Carrefour teve vários problemas aí com violência e tudo, né? Aí, tempos atrás, mas é uma empresa, por exemplo, que trabalha com vagas abertas para trans e tem uma política de inserção, etc., em diversas áreas, né? Por exemplo, a gente já entrevistou alguns, Carrefour de Juiz de Fora, mas não é o Carrefour de Juiz de Fora não, tá, gente? É o Carrefour de modo geral. Então, eu acho que são dimensões macro e micro que a gente vai tentando, em dimensões macro e micro, a gente vai tentando desenhar, né? Tem gente que é contra a cota, tem gente que é a favor da cota, enfim. A cota é polêmica, sim, quisera nós não precisar de cota e estávamos mais avançados, mas ainda estamos aí tentando criar condições e situações para que a gente, na verdade, aborde, né, e ataque esses pontos nevrálgicos, fulcrais, que são pontos aí que estão estrangulados, a gente pode dizer assim, né? E que a gente precisa, de fato, se posicionar e mudar essa condição, né? Então, acho que o Anderson até colocou aí, lá no nosso projeto, a maioria não teria como pagar uma academia, etc. Estavam super satisfeitos, tiveram aulas online, tudo bem.
avançou, mas nem todos podiam pagar uma academia, mas alguns podiam pagar uma academia, mas a academia não foi um espaço que acolheu, né? Então, também o projeto é por isso, porque a maioria está numa situação precária de vulnerabilidade, como a gente falou desde o princípio. Esse é o quadro geral, né? Mas os movimentos, eu acho que estão sendo feitos. Aqui mesmo no nosso grupo, hoje, a gente tocou no tema e olha quantas manifestações tiveram de situações. Gabriela se manifestou, o Anderson se manifestou. Um abraço, Anderson, Aquavip, é tudo de bom de fora. Eu sei. Ele botou aqui, eu li que ele botou a academia dele. Então, nesse sentido aí que o Marcos colocou, né? Marcos Miranda, eu acho que é isso, Marcos. A nossa sociedade ela está organizada, né? Desse modo, com essas hierarquias de classe, ela não está enfrentando a desigualdade, ela está acirrando essa desigualdade. Então, a gente tinha até, talvez aí a gente agora, quando for ver isso, a gente tem até essa estratificação, né, alterada, que a gente já tinha avançado nesse sentido, a gente já tinha tirado alguns tantos milhões dessa linha da pobreza, mas eles voltaram, então muito provavelmente a gente vai ter isso alterado, e eu acho que a gente tem que, dentro dessa luta de classe, porque isso é uma luta o tempo inteiro, a gente está aqui falando desse tema, está falando da desigualdade, está tentando abordar modos de incluir as pessoas, mesmo nesse quadro de desigualdade, mesmo nesse quadro de violência, mesmo nesse quadro de vulnerabilidade. Então, a gente tem diversos modos. Aqueles que são, né, como o Leandro colocou, estão ligados a essas estruturas, e tem também aqueles que estão ligados às microestruturas, ou essas estruturas que a gente sente potentes para alterar. Então, vai lá, nosso sonho, que a gente está chamando de sonho, mas é uma alteração. Então, não, a Academia Aquavip está com uma política bacana, não sei o quê, se matricula lá. Eu já posso dizer isso, né? Aqui, eu já construí isso aqui. Tá? Você vai se sentir bem, vai ser legal, vai ser uma boa experiência. Então, eu já posso indicar, não podia antes, né? Uma vez que eu estou trabalhando com essas pessoas, com esse tema, estou mais próxima, porque não são todos que estão próximos também, né? E com isso, sabe, para fechar, eu desconstruo essa ideia de que o lugar de fala é só o lugar da experiência. Eu acho que a gente pode construir muitas experiências para além do nosso lugar de fala. E ele pode qualificar muito bem aquilo que a gente tem para falar. Eu gosto mais da Djamila, gosto muito do livro dela, do Lugar de Fala, mas eu não estou nesse grupo de pesquisadores que acha que só homossexual pode falar de homossexualidade, que só transexual pode falar de transexualidade. Eu sei porque eu frequento os congressos e quando eu chego lá, o couro come nesse sentido. E eu acho que quanto mais vozes falarem sobre isso, sobre esses temas, né, se somam a essa causa, que a gente pode até denominar de uma causa, porque ela é uma construção de minorias. Então, ela é realmente uma causa, é uma situação de enfrentamento, não é simplesmente o fato do pesquisador não ser intersexo, que ele não vai poder abordar aquele tema. Agora, claro, quando a Harper vai lá fazer a pesquisa, ela tem mais essa autoridade, e eu valorizo e acho que tem mesmo, porque ela foi uma atleta trans de corrida e ela viveu isso no seu próprio corpo. Gente, isso é muito importante, isso é incrível, isso é muito legal. A mesma coisa poderíamos falar da Ednancy, se estudasse o tema do intersexo, coisa parecida. Não tenho dúvida nenhuma disso, mas isso não desconstitui ou desqualifica outros interessados em levantar as questões próprias da área, né, em estudar. Então, eu acho que quanto mais vozes, melhor. Entendeu? Quanto mais vozes, melhor.
Então, eu digo assim, não, que isso? Eu vou produzir argumentos piores ou melhores? Não, eu vou produzir os argumentos possíveis, desde que eu trabalhe na ética, com a ética da ciência, né, com os referenciais que me apoiem, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo até assim, porque algumas pessoas, às vezes, se chocam, porque você vai num congresso para debater, por exemplo, ou num seminário e tal, essa coisa do lugar de fala ela é fortíssima. E eu vou chegar lá novamente na pergunta do Leandro sobre outro aspecto, entendeu? E aí tem o feminismo marxista, e aí tem o feminismo culturalista, pós-estruturalista. Se você for olhar, tem pelo menos aí uns 10 feminismos. No meu ponto de vista, que não ajuda em nada, porque falam todos a mesma coisa, a luta é a mesma, né? E aí você centraliza algumas categorias para dizer que eu só vou conseguir romper isso se eu estiver numa sociedade que partilha exatamente tudo, ideal. Não é a sociedade ideal que a gente tem. Eu quero saber como fazer nessa sociedade. É nessa sociedade que eu estou, entendeu? Que teve esse retrocesso, que agora, entendeu? Você não consegue mais nada, que você tem que ficar escrevendo sobre outras coisas para poder, entendeu? Que você muda o título para não criar nenhum tipo de problema, entendeu? Que você é assim. É assim. Então, é isso. Então, agora não tem, esse tema não será abordado, porque nós não temos as condições necessárias. Não, discordo. Eu acho que a gente está trabalhando, sim, num feminismo que está procurando trabalhar nas brechas, que está procurando entender que esse movimento é um movimento que é rejeitado, que é um movimento que é muitas vezes desqualificado, que ele se dá dentro de uma sociedade patriarcal que retrocedeu, botou suas maninhas de fora, e que, de novo, quer controlar a partir dessas, né? Vamos dizer assim, quer controlar a partir dessas premissas, que foram premissas já superadas, e que, portanto, a gente acha elas muito estranhas, porque, na verdade, nós já as superamos. Então, a gente fica vivendo aí umas incoerências, né, que a gente tenta explicar e compreender também, né, de onde elas vêm, mas é isso. Não vai atar as mãos, né? Não vai atar as mãos. Então, a gente vai fazendo o que cada um de nós quer, sonha. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Porque a gente faz com dedicação, a gente faz com compromisso, a gente faz bem e se sente bem, né, de fazer, que é um pouco da intervenção também, ao invés de ficar só na pesquisa. Mas não ao invés, né, perdão, associado, né, basicamente, não é ao invés, mas dando esse passo, porque a gente precisa dar esse passo àqueles que pensam sobre isso, porque a gente vai ajudar nessa construção, né? Você vê, eu não sei se o Anderson vai acompanhar. Anderson falando na UFJF, capaz de ele acompanhar aí. Deve ter sido, se ele é de fora. Ah, não, acho que não. Mas, de repente, ele já foi. Não, mas eu estou falando isso porque observa, de professora que falava daquelas coisas que todo mundo fazia piada, eu passei, e eu digo assim, pessoal, nunca me criei em disponibilidade com ninguém, mas até algumas vezes devia ter criado. Mas não criei. Mas, olha, quer dizer, hoje a Secretaria de Esporte e Lazer está querendo tocar no assunto, está querendo organizar melhor as coisas, porque
sentiu a necessidade. E é um colega da faculdade que está à frente da secretaria. Então, um governo, claro, muito mais aberto, que é o governo da Margarida. É um governo mais aberto, né? Marcelão, é isso aí, Anderson. Anderson, você se formou, ele tem sido fantástico, super sensibilidade, é isso aí. Você se formou lá na faculdade, Anderson? Fui monitor dele, tá, já explicou tudo. Eu acho ele. Eu falei, Marcelão, incrível. Muito provavelmente você é ponta no Brasil, entendeu? Em termos de secretário, o que você está abordando, não é só nesse aspecto, não. Em termos mais gerais, eu estou falando desse aspecto que eu pude contribuir com ele e estar próximo ao grupo lá. Mas, enfim, em vários aspectos. Então, como é importante, por isso que eu digo, às vezes a gente acha que não, aí o colega foi trabalhar lá, o colega é sensível, essas conexões começam a se dar. Quer dizer, se a gente não fala, se a gente não estuda, e se essas vozes não ecoam, se tivesse que esperar, né, o lugar de fala para estar ali, gente, não faz sentido. Eu tenho falado isso, mas não faz sentido, não podemos. É urgente. Tipo assim, né? Então não dá. Gabi, eu 12h10, eu tenho compromisso com a minha amiga Neise. Eu estou aqui deixando você falar, porque está ótimo. Mas você pode fazer suas palavras aí do encerramento. Eu vou me despedir de vocês, pessoal, agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, revendo todos. Estou à disposição, se alguém quiser conversar, trocar ideia, a Gabi vai passar aí meus contatos. Professor Silvio, amo de paixão, né? Maravilhoso. Professora Gabriela, Idem, todos vocês, uma saudade imensa de vocês, mas, se Deus quiser, uma hora a gente vai conseguir fazer presencialmente alguma coisa e a gente vai estar próximo. Anderson, maravilha. Vamos sim, Anderson, vamos aprofundar. Muito bom ter o Anderson lá de fora, porque assim eu falo as minhas coisinhas de lá e tem alguém que ecoa também, né? Que está lá perto. Então, agradecer aí a vocês todos que estiveram presentes. Foi ótima a roda de conversa. Eu até passei do meu tempo aqui, mas Neise está me esperando. 12h10 eu não posso falhar. Foi o prazo que ela me deu. Então, a gente vai encerrar aqui com uma lembrancinha para você. Silvio vai botar aí? Vou colocar. E o Silvio fecha aí. Agradecer, Lud, obrigado. Vai ser enviado para você uma lembrança do grupo, para você guardar de recordação. Vai ser enviado para você. E só agradecer a presença. A Lud, como eu coloquei até na minha tese de doutorado, é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito comprometida. Foi uma sorte a gente ter se encontrado nessa vida. E quando eu convidei ela, veio de graça, pela graça no sentido não no sentido financeiro, mas pela graça que ela é de pessoa. E reforçando essa opção de estar conosco aqui num dia atribulado como hoje. Tá bom? Lud, obrigado por tudo. Lembrando a todos que semana que vem nós continuamos a leitura do nosso livro e a Lud está sempre convidada para estar conosco, indicar os seus alunos. Nossos encontros são semanais e a gente segue aí na produção do conhecimento e na divulgação do que a gente considera importante para que seja desenvolvido o mais possível a nossa área. Tá bom? Fiquem bem. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Isso aí.